Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Por que é bom contar com amigos fiéis? Como estar preparado para um momento de decisão? Fazer metas é importante? Como fazer metas significativas? Quais perguntas eu devo fazer antes de alcançar as metas? Temos exemplos nas escrituras de metas traçadas e alcançadas? O que as escrituras nos ensinam com a frase "e aconteceu o quê"? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então hoje nós vamos ver a aula do Vem Segue-me dessa semana, que é o livro de Daniel. E eu selecionei para essa primeira parte da aula uma experiência de Daniel, ainda quando ele era muito jovem, e nós podemos tirar uma aplicação nos dias de hoje. Lembrando, aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que vocês gostariam que pudessem assistir esse vídeo também, e eu agradeço. Então nós vamos ver hoje algumas coisas em relação à experiência de Daniel. Eu os convido a abrir Daniel capítulo 1, versículo 6 e 8, onde nós vamos ver essa parte da experiência e nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes. Então no versículo 6 diz: "E entre eles se achavam, dentre os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias." E eles eram 4 jovens muito especiais, eram amigos, né? Eram muito fiéis e amigos de coração mesmo, né? Cada um desses, o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias. E aí eles foram levados antes, né, de entrar na presença do rei, de servir ao rei. Eles tinham uma certa preparação por um tempo, inclusive na alimentação, no vestimento, o comportamento diante do rei, né? E aí então diz lá no versículo 7, "E o chefe dos eunucos", eunuco quer dizer aqueles que eram homens de confiança, né? E esses 4 jovens foram levados lá também para poder ser preparado e serem homens de confiança do rei. Então, esse chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, que eram os nomes da época, então ele substituiu. Então ele diz aqui que o nome de Daniel então ia ser conhecido como Beltesazar, o nome do Ananias ia ser Sadraque, o nome do Misael iria ser Mesaque, e o do Azarias, Abidenego, que nós conhecemos, são aqueles que foram lançados na fornalha de fogo, né? Então, é o Daniel, que agora iria ser conhecido como Beltesazar, Ananias, que é o Sadraque, Mesaque e Abidenego. E aí no 8 diz, "E Daniel resolveu no seu coração." Olha que interessante essa frase. Então, na verdade, nós precisamos resolver algumas coisas no nosso coração. E o que quer dizer isso? Então, aqui no caso do Daniel, ele diz, ele resolveu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Então, o que seria resolver no seu coração? É uma preparação. Muitas situações desagradáveis que nós não imaginamos, que às vezes vamos passar ou vai acontecer, e às vezes nós não gostaríamos que acontecesse, mas a gente precisa realmente resolver no coração. Bom, se um dia eu passar por essa situação, qual vai ser minha decisão? Se um dia alguém me convidar para fazer algo que eu sei que é errado, qual vai ser minha decisão? Então isso serve para qualquer pessoa de qualquer idade, né? E talvez hoje mais ainda de uma forma enfatizada aos jovens,
que às vezes os jovens entram naquele clima de grupo, né, que não quer ser rejeitado por um grupo de amigos ou amigas, e às vezes acaba realmente cedendo a algumas coisas que depois ele vai se arrepender, né? Vamos lembrar, nós vimos aqui desde o início do estudo do Velho Testamento, vários homens e mulheres fizeram exatamente como Daniel. José, por exemplo, como nós já passamos pela história, quando a esposa de Potifar, na verdade, quis realmente seduzi-lo, né? Ele já tinha resolvido no seu coração que ele nunca iria ofender a Deus em primeiro lugar e trair a confiança que naquela época ele estava na casa do seu patrão e era a esposa dele, né? O Potifar, ele tinha o poder, inclusive, de dar a pena de morte, né? Mas o José já tinha resolvido no seu coração. É claro que ele não gostaria de ter passado por aquela experiência que ele não causou, mas a outra parte causou, mas ele já tinha na sua mente, se um dia acontecer uma situação como essa, eu já sei o que eu vou fazer. E nós sabemos lá que ele saiu correndo, né? E depois ele sofreu algumas consequências não muito agradáveis, mas ele foi abençoado depois por ter sido fiel. E Daniel então resolveu no seu coração, ele pediu lá para o chefe do eunuco: olha, eu gostaria de não me contaminar com o vinho e com a comida, né? E lendo essa história toda, que eu convido depois quem não leu, ler, que depois ele fez até um desafio para o chefe do eunuco: olha, nós 4 aqui, se você nos der só verduras e tudo mais, então nos dê um prazo. Aí ele deu um prazo lá de alguns dias e disse assim: aí você vai notar se nós é que estamos melhor do que eles ou eles melhor do que nós. E depois então nós vamos ver que realmente o chefe do eunuco viu que eles tinham mais saúde, eles estavam muito melhor do que os outros. E aí o chefe do eunuco mudou a alimentação deles. E claro, é que o chefe dos eunucos, vamos pensar assim, na verdade o chefe dos eunucos, ele tinha que apresentar ao rei também um bom serviço, né? Porque se ele apresentasse, por exemplo, servos lá maltratados e não bem apresentáveis, ele talvez perderia a posição dele lá. E aí então, se nós notarmos aqui, essa frase, né, que nós vimos aqui, que então Daniel resolveu em seu coração. Então nós podemos também resolver em nosso coração muitas coisas. E é claro que nós não vamos torcer para que isso aconteça, ou que passemos algumas dificuldades e desafios, mas nós podemos pensar: bom, mas se acontecer, se o meu filho um dia ou minha filha um dia disser: eu não quero mais ler a Escritura, como nós vamos fazer, ou como nós vamos agir, como nós vamos ensinar, né? Então, é só um exemplo, talvez existe outros tipos de situações, talvez mais, na verdade, ruins e extremas, né? Então, na verdade, os pais, por isso que é importante nós entendermos que os pais são responsáveis para poder, então, ensinar realmente os seus filhos. Vamos lembrar na aula passada que nós vimos que o Ezequiel ensinou a respeito da parábola, né, dos atalaias que nós falamos. Então, essa parábola dos atalaias eu usei como aplicação exatamente os pais, ou a responsabilidade que os pais têm para ensinar os seus filhos. Então, para poder reforçar isso, o presidente Thomas S. Monson, que foi um dos últimos profetas agora que faleceu, ele disse algo muito interessante que tem a ver com o que o Daniel, né, com a escritura de Daniel, que ele resolveu no seu coração. O presidente Monson ensinou o seguinte: quando chega o momento de tomar decisões, o da preparação já passou. Então, que nós possamos pensar a respeito. Às vezes vai acontecer coisas que nós vamos ser pegos de surpresa. Nós não criamos aquela situação desagradável e que nós não gostaríamos, mas qual vai ser a nossa decisão? Qual vai ser nossa escolha, comportamento?
Por isso que essa preparação tem que ser como o Daniel fez. Ele já resolveu no coração. Então, se um dia acontecer isso, eu vou agir assim. Espero que não aconteça. Mas se acontecer, seja às vezes uma doença na família grave, seja alguma coisa de iniquidade. Então tem vários aspectos que nós podemos imaginar por experiências que outras pessoas já passaram, mesmo nas escrituras, né, que nós vemos, né, que a oposição sempre vai estar alerta, trabalhando contra, né, aqueles que escolhem estar alinhados à vontade do Senhor. Então pode ter certeza que a oposição vai trabalhar. Então, se você escolheu estudar a Escritura todo dia, né, então vai acontecer coisas que talvez vai fazer você desanimar ou pensar e tudo. Então, se você já resolveu no seu coração, todo dia eu vou estudar a Escritura, você vai ser feliz com isso, né? Jovens, às vezes, quando tomam a decisão de ir para a missão, né, e muitos jovens são testemunhas disso, muitas coisas acontecem para fazer ele mudar de ideia. É questão, às vezes, do emprego, da namorada, de uma situação, e muitas outras coisas que podem acontecer. Mas se ele já resolveu no seu coração servir como missionário, tudo que acontecer ele vai passar o desafio tranquilamente, porque ele já resolveu no seu coração. Então eu gostaria que isso ficasse na nossa mente aqui, né? Agora, o que o presidente Moço falou, quando o momento chega, né, que esse momento é aquilo, às vezes, que nós temos que tomar uma decisão, né? O da preparação já passou. Então essa palavra preparação, ou resolvi, como o Daniel falou, ele já resolveu no seu coração o que ele ia fazer em relação a algumas coisas, nós podemos então ver como metas, né? Quais são algumas metas que nós temos? Quais são algumas metas que nós fizemos para esse ano? Então, talvez nós já estamos no mês de outubro, né? Seria cada um pudesse fazer uma avaliação pessoal desde o início do ano de alguns objetivos e metas que nós fizemos. Esse ano 2022 eu vou fazer isso e nós mesmos fazemos uma avaliação. O que é que eu consegui, o que é que eu não consegui, se eu consegui tudo, não consegui nada, e não desistir. Não é porque estamos no final do ano, mas vou deixar para o início do próximo ano eu vou fazer métrica, porque aí você tem alguns meses agora para poder ficar numa situação muito pior. Então, se foi feito metas, não foi alcançada, começa agora. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu chamo de metas Memarta. O que é essas metas Memarta? Então eu vou dar aqui alguns exemplos e nós vamos ver também essa meta Memarta, a importância de nós alcançarmos, né, a meta. Alcançar a meta é algo que é linha sobre linha. Ninguém faz uma meta e alcança isso. Às vezes pode existir algumas situações raras, mas na maioria das vezes é linha sobre linha, desafio sobre desafio. A meta precisa ter um prazo também, e às vezes leva-se tempo. Então nós vamos ver isso, na verdade, alguns passos, né? 7 passos que nós podemos realmente elaborar uma meta significativa. E vamos ver um exemplo nas escrituras também, ok? Então, no Pregar Meu Evangelho, no manual, diz lá: as metas expressam o desejo de nosso coração e nossa visão do que podemos realizar. É por meio de metas e planos que nossas esperanças são transformadas em ação. O estabelecimento de metas e o planejamento são atos de fé também, né? Então, uma coisa que nós podemos entender também, e incluindo no manual Pregar Meu Evangelho ainda, né, o Elde Ballard ensina: estou plenamente convencido de que se não estabelecermos metas na vida e aprendermos a dominar as técnicas para alcançarmos nossas metas, podemos chegar a uma idade avançada e rever nossa vida, percebendo que atingimos apenas parte do nosso pleno potencial. Se aprendermos a dominar os princípios do estabelecimento de metas, seremos então capazes de fazer uma grande diferença nos resultados que alcançaremos nesta vida. Então, como o Elde Ballard disse aqui, se nós pudermos ter uma técnica, né, uma maneira de alcançar a meta, e é o que eu gostaria então de
compartilhar, e claro, talvez não seja a única forma de fazê-lo, mas eu gostaria de compartilhar uma forma que eu conheço que é eficaz, se nós fizermos dessa forma. E nós vamos ver um exemplo no livro de Mórmon, uma história do livro de Mórmon, exatamente essas metas, nesses passos que eu vou compartilhar, que eles realmente fizeram e tiveram sucesso, ok? Então, quais metas são essas, né? Então são na verdade 7 passos e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A primeira é você fazer uma meta. Qual é a tua meta? Qual é a minha meta? Né? Dessa meta, ela tem que ser específica. Às vezes alguém pode dizer, eu tenho a meta de guardar os 10 mandamentos. Ok, é algo generalizado, é algo, né? Então você tem que ser específico. Qual dos 10 mandamentos que talvez é aquele mais desafiador para você? E então especificamente você vai trabalhar nesse mandamento para poder alcançar os seus objetivos espirituais e melhorar, né? Uma outra parte é que essa meta tem que ser mensurável. O que é a palavra mensurável, né? Ou uma meta mensurável? Também uma meta alcançável. Também que essa meta seja relevante, com tempo específico, porque se alguém faz uma meta e não tem, na verdade, um tempo, ela se perde, né? Às vezes fica só no sonho. Mas com esse tempo que a pessoa se dá a si mesma, ela vai tentar cumprir até aquele prazo, aquela meta, né? E por fim, uma meta de avaliação. Avaliar desde o início até o fim, se foi muito desafiador ou não, se conseguiu, e isso vai animando para as próximas metas também. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes da meta que nós vimos aqui. Então rapidamente, a primeira é você ter uma meta, ou um objetivo, uma mira, um alvo, é como nós estamos vendo no desenho aí, né? Quando a gente brinca de atirar dardo ou flecha, a gente sempre quer acertar no centro, né? Às vezes não acertamos, mas vamos treinando até alcançarmos o objetivo que é o centro, né? Uma meta bem elaborada deve satisfazer alguns critérios. Quais são esses critérios? O segundo, então, que a meta tem que ser específica. Importância de se ter um foco na meta em vez de se generalizar, como eu dei o exemplo aqui, né? Então, essa meta específica é você explicar o plano detalhadamente aos envolvidos e informar exatamente o que é esperado de cada um. Se a meta é individual, é você mesmo, você tem que saber detalhadamente esses passos da meta. Se tem pessoas envolvidas, que se é um grupo de pessoas que vão trabalhar como nós trabalhamos em conselho familiar, conselho na igreja, mesmo profissionalmente, né? Nós temos um grupo de pessoas que tem um objetivo e uma meta a ser alcançada. E cada um vai fazer a sua parte. Por isso as pessoas têm que conhecer o plano detalhadamente, né? Então essa é a meta específica. O terceiro, ou antes de ir para o terceiro, algumas perguntas que nós temos que fazer para essas metas, né? Ou para ter uma meta específica. Então, o que eu quero alcançar? O porquê? Razões específicas, propósitos ou benefícios de se alcançar essa meta. Nós temos que fazer meta com o objetivo de crescer, de melhorar, né? De mudar. Quem está envolvido? É individual ou existe um grupo? Onde? Identificar um local onde essa meta vai agir, onde as pessoas vão agir nessa meta. Qual? Identifique os requisitos e restrições. Então isso é um plano, é um planejamento. A terceira parte, então, é uma meta mensurável. O que é mensurar uma meta? A necessidade de critérios e ações possíveis para se medir o progresso. Então, ela tem que haver essa meta, ela precisa ter a possibilidade de você medir o progresso dela, é mensurável. Ou seja, é medir a meta passo a passo, para ajudar os envolvidos a ficarem nos trilhos e atingir os prazos e experimentarem a satisfação de se alcançar o resultado positivo. Eu acredito que muitos de nós trabalhamos em conselho, em reuniões, em metas, e às vezes nós, na verdade, fazemos uma meta, depois fazemos uma reunião para ver onde estamos, né? Então isso é mensurar,
é você medir o que é que até agora nós conseguimos na meta que nós iniciamos, já passou uma semana, duas, né? O que é que nós já conseguimos, o que é que falta, se estamos muito atrasados, né, do prazo que nós mesmos determinamos. E aí nós vamos ajustando durante o processo. Na verdade, às vezes alguns fazem meta, colocam uma data, só lá na data é que ele vai avaliar tudo. Aí talvez ele vai ficar desesperado, desanimado, porque às vezes não fez nada. Mas se ele realmente mensurar essa meta, ou seja, né, durante a ação para se alcançar a meta, você analisar o que eu já consegui, onde eu estou, o que falta, né? Se eu preciso adiantar alguma coisa, eu estou no prazo e assim por diante. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer em relação a isso, com a meta, na verdade, mensurável, é quantos envolvidos? Quando saberei que foi atingido? Então, você analisando parte por parte da ação, você vai saber se você vai cumprir prazo ou não, e assim por diante. A quarta parte dessa meta é a meta alcançada. Então, né, nós temos que entender, é importante fazer meta individual, coletiva, mas que ela seja algo alcançável, né? Nós não podemos fazer uma meta que a gente já sabe que vai ser impossível, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, talvez numa unidade, numa ala, as pessoas façam uma meta de que nós vamos resgatar todos os membros inativos até o final do ano. Em um ano nós vamos resgatar todos. Então nós sabemos que existem várias fichas de membros que às vezes eles já não moram mais lá, nós não sabemos onde mora. Então vai ser um processo onde nós vamos ter que ir lá, né, descobrir onde que mora, se ainda mora na área geográfica da ala, se mudou. Então tem vários aspectos que a gente vê que talvez um ano não é um prazo suficiente. Então aí, né, quando chegar lá no final do ano, todos, né, talvez se fosse feita a meta, nós temos, por exemplo, 40 famílias numa ala. Então nós vamos, né, resgatar 40, né, pessoas inativas. Cada família vai ficar responsável por um. É um objetivo. Em um ano, né, em um ano, uma família vai pegar a responsabilidade de descobrir onde aquela família está, se ela se mudou, se ainda ela mora lá. Então isso é alcançável, né? Então a importância de se ter uma meta realista, onde todos os envolvidos participem. São metas que não devem estar fora do alcance e nem abaixo de um padrão de execução aceitável. Então também, para ser alcançável, eu vou fazer uma meta muito fácil que eu alcanço em 2 dias, né? Então a gente sabe isso aí. Então tem que ser algo que exige, né? Exige ação, um padrão de execução aceitável, né? Então essa é a meta. E aí nós podemos fazer a pergunta aqui, como a meta pode ser alcançada, né? E aí vai avaliar dentro, se é individual ou coletivo, dentro da análise pessoal. A quinta parte da meta, a meta precisa ser relevante, que seria colocar em primeiro lugar o que é mais importante e conveniente para todos os envolvidos. A meta relevante é atender à conveniência considerada de maior valor e de interesse justo de todos os envolvidos. Ok? Então tem que ser algo que seja relevante, válido, né? Que vai ter um objetivo excelente, né? Não só para dizer nós fizemos metas, né? Então aí, para ser algo relevante, essas perguntas poderiam ajudar. Parece valer a pena? É a hora certa? Vai de encontro com as nossas outras necessidades e esforços? Você é a pessoa, na verdade, certa para fazer isso? Ou o grupo são as pessoas certas para fazer isso? E então se torna relevante. A sexta é a meta com um tempo específico, né? Importância de se fundamentar a meta dentro de um período de tempo, estipulando prazo para a conclusão. Então, quando se faz a meta individual, coletiva, então diz quando nós vamos, então a gente tem que estabelecer uma data. Embora nós vamos ter algumas reuniões, como nós falamos, para poder avaliar isso tudo, onde estamos, né, o que falta,
se estamos no prazo e vamos alcançar, né? E aí então, e a meta com esse tempo específico faz com que aumente o comprometimento dos envolvidos e estabelece o senso de urgência dos participantes. Então, se eu faço parte do grupo e é uma meta que eu sei que tem um prazo, um tempo, e qual é a minha parte dentro dessa meta, isso aumenta o meu comprometimento. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso. Dentro ainda dessa meta que eu recebi na parte do grupo, eu mesmo posso fazer uma meta minha individual para cumprir minha parte. Que quando fizer uma reunião de avaliação no meio do processo, eu posso dizer, olha, já consegui isso, e estou conseguindo isso. E aí, então nós vamos ver que cada um está fazendo a sua parte e esse prazo vai ser cumprido, né? E todos vão se sentir bem, né? Porque foi possível, cumprimos. E com esse tempo, né, para que nós possamos estabelecer o tempo, nós temos que talvez estabelecer assim, quando, ou seja, qual é a data que nós vamos cumprir, efetivar essa meta. O que posso fazer daqui 6 meses, se a meta for muito longa, né? O que posso fazer daqui 6 semanas? Ou então, o que posso fazer hoje? Então, que nós possamos pensar a respeito disso, para que possa alcançar linha sobre linha, como nós aprendemos os princípios. E a última parte é uma meta de avaliação. A importância de criar nos envolvidos a confiança em que cada participante conforme o resultado. Ou seja, se nós fizermos uma avaliação, seja ela no meio do processo e no final também, é importante depois de cumprir a meta, a gente sabe quando, por exemplo, tem uma conferência de ala, destaca e tal, existe depois uma reunião de avaliação, olha como foi, pontos positivos, pontos a melhorar, né, para numa próxima meta a gente alcançar um número maior e assim por diante. Então a meta de avaliação estabelece uma melhor organização e padrões mais elevados para as próximas metas, aumentando a fé de todos, né? Porque aí todos vão sair, na verdade, felizes, nós conseguimos, né? E aí nós vamos realmente sair mais animados. E quando se propor uma nova meta, todos os envolvidos vão querer participar, porque sua fé foi aumentada, sua fé foi, na verdade, podemos dizer, na verdade, eles ficaram realmente felizes e satisfeitos, né, de que eles começaram e conseguiram terminar. A maior satisfação de um ser humano é ele fazer uma meta, iniciar e terminar. Por isso a importância de podermos fazer metas, né, importantes. E dentro então dessa meta de avaliação, uma análise genuína, ou seja, né, tem que ser real, né, não pode na verdade florear, mas a realidade foi essa, onde podemos melhorar e assim por diante. Ação em efeito eficaz, gratidão e apreciação dos participantes e a satisfação pessoal com o resultado positivo, que isso é natural, todos nós vamos ter quando a gente alcança uma meta, né? Então aqui lembrando, meta específica, meta mensurável, alcançável, relevante, com tempo específico e avaliação, ok? Então eu gostaria de convidá-los agora que nós pudéssemos abrir então Mosias 22. Nós vamos ver aqui em Mosias 22 uma experiência de um povo, embora aqui vai ser inclusive algo que estava em guerra e uma parte dos nefitas foram presos e os outros nefitas queriam libertá-los, mas eles tinham que, na verdade, enfrentar os lamanitas. Então eles tiveram que fazer uma reunião e planejar, olha, como nós vamos fazer isso para realmente salvar os nossos povo que foram presos injustamente, que estão sofrendo e tudo mais. Então eles tiveram que realmente planejar. Então lá em Mosias 22, logo no cabeçalho, nós vamos ver lá no início, feitos planos para o povo escapar do cativeiro lamanita. Então aqui está dizendo, eles fizeram planos antes de ir lá, eles não foram de uma forma assim, nós vamos lá e vamos ver o que dá, e vamos guerrear, porque talvez eles iriam se dar mal e ao invés deles irem lá e salvar, eles iam acabar, na verdade, aumentando o grupo de presos, né? Então eles planejaram. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Então lá no versículo 1, nós vamos ver o que aconteceu. Ora, aconteceu que Amon,
e o rei Lime começaram a consultar o povo sobre como poderiam livrar-se do cativeiro. E fizeram com que todo o povo se reunisse. E fizeram isso para ouvir a voz do povo acerca do assunto. Isso é uma reunião de conselho, né? Então, então nós vamos ver aqui, né, qual foi realmente a primeira parte desse plano, né? Então lembra lá que eu chamo o plano de, na verdade, meta memarta, né? Então a primeira parte desse plano aqui foi essa: livrar-se do cativeiro dos lamanitas. Então é uma meta que eles fizeram. Olha, nós temos que nos livrar do cativeiro dos lamanitas. Ok, essa é a meta. Agora, como nós vamos fazer, trabalhar e agir para isso, né? Então nós vamos ver lá no versículo número 2. No versículo 2, aconteceu que não conseguiam descobrir um meio para livrar-se do cativeiro, a não ser que tomassem suas mulheres e filhos, seus rebanhos, suas manadas e suas tendas e partissem para o deserto. Porque, sendo os lamanitas tão numerosos, era impossível ao povo de Lime lutar com eles, na esperança de poderem livrar-se do cativeiro pela espada. Então eles chegaram a essa conclusão: fugirem do cativeiro sem lutar com os lamanitas. Por quê? O desafio aqui é que era impossível eles ganharem na espada. Então não dava para realmente se defender querendo lutar, né? Então eles chegaram a essa conclusão. É uma meta específica. Eles falaram: olha, nós vamos ter que fazer algo que não vai exigir que o nosso povo pegue em espada, porque nós não vamos levar melhor. Além de o número dos lamanitas serem maior, como ele diz aqui, era impossível ao povo de Lime lutar com eles, na esperança de poder livrar-se do cativeiro. Então aqui foi uma meta específica. Aí depois nós vamos ver então no versículo número 6, então, que aí eles na verdade mensuraram a meta. De que forma? Eis que há uma passagem na parte posterior da muralha através da cidade. Os lamanitas, ou seja, os guardas dos lamanitas, embebedam-se à noite. Enviemos, portanto, uma proclamação a todo esse povo para que reúna seus rebanhos e manadas, a fim de conduzi-los ao deserto durante a noite. Então eles, na verdade, mensuraram a situação aqui no versículo número 6. Então qual foi? Enviar a proclamação ao povo para a preparação da fuga. Então eles mandaram uma proclamação para o povo todo, dizendo: olha, nós vamos fazer desse jeito, né? E vamos ver qual foi o jeito aqui então. Lá no versículo ainda 6, que é uma meta alcançável. Então nós vimos lá, eles disseram lá: enviemos, portanto, uma proclamação a esse povo para que reúna seus rebanhos, né? Então eles descobriram que tinha uma passagem lá na muralha, né? Então é algo alcançável, né? E eles poderiam fugir por lá, né? Aí vamos ver aqui que o mapa da prisão, uma parte da muralha estava desprotegida, então isso era algo alcançável. Opa, descobrimos aqui um ponto, não vamos precisar lutar, pegar em espada, e talvez possamos conseguir fugir por essa parte da muralha que era desprotegida, né? Aí no versículo número 7, nós vamos ver: eu irei de acordo com tua ordem, pagar o último tributo de vinho. Vamos lembrar lá no versículo 6, que diz lá que os lamanitas, eles se embebedavam, eles lá em guarda, né, eles bebiam. Eles não eram aqueles homens, não, eu fui chamado para guardar, eu já fui militar e eu sei como é que é, quando eu ficava de serviço, eu cuidava de uma entrada lá, do alojamento, onde os militares dormiam, ou do portão principal. E a pessoa, se eu não conhecesse, eu tinha que ir lá, pedir para ela se identificar, para então autorizar a entrada dela. Mas esses homens, eu tinha que estar em sua consciência, eu não podia estar, né, bêbado, né, porque podia muito facilmente ser enganado. Só que esses homens aqui, os lamanitas, eles bebiam. Então eles falaram: bom, vamos aproveitar e usar desse expediente também. Então lá no versículo 7 diz lá: e eu irei de acordo com a tua ordem, né, pagar o último tributo de vinho aos lamanitas, e eles então ficarão embriagados, porque eles tinham que pagar
tributos, né, aos lamanitas, e eles pagavam também com vinho. E aí então é uma meta relevante. Eles falaram, então vamos aumentar a dose aqui como ele diz aqui, e sairemos pela passagem secreta à esquerda de seu acampamento, né? Então aí eles disseram, vamos aumentar, na verdade, o teor da bebida aqui e vão pagar lá o tributo, eles vão beber e nós vamos sair tranquilo, porque eles vão estar bêbados, né? Então aí a meta era essa, pagar o tributo em vinho aos lamanitas, que eram beberrões, né? Aí no versículo número 7 e 8, ele diz, né, que aí ele ia levar esse vinho e aí iriam, na verdade, sair pela passagem, e diz assim, e quando estiverem bêbados e adormecidos. Então era uma meta com tempo específico. Então nós vamos levar o vinho, nós vamos ter que esperar eles beberem, ficarem bêbados, e aí eles vão dormir por causa disso, né? Vão estar adormecidos, embriagados, e nesse momento é que nós vamos fugir pela passagem. Nós vamos então, ou então vamos salvar aqueles que estão, na verdade, presos, né? Para sair do cativeiro. E foi o que eles fizeram. Mas eles perceberam também que não ia ser uma fuga muito fácil. Então eles pensaram em algo para realmente que os lamanitas tivessem desvantagem. Então vamos ver o que aconteceu. Mas aqui então eles fugiram durante o sono dos lamanitas embriagados, né? Aí no versículo número 9 a 16, aí era uma meta de avaliação. Vamos ver o que aconteceu. Assim, partiremos com nossas mulheres. Isso lá pela passagem que eles descobriram que não tinha guarda, né? Nossos rebanhos e manadas para o deserto. E viajaremos contornando a terra de Silom. E aconteceu que o rei deu ouvidos às palavras de Gideão. Isso era o plano, né? Estavam contando e eles fizeram dessa forma. E o rei Lime fez com que o povo se reunisse seus rebanhos e enviou o tributo de vinho aos lamanitas, e também lhes enviou mais vinho como presente, e beberam abundantemente do vinho que o rei Lime lhes havia enviado. E aconteceu o quê? Então vamos notar que normalmente nas escrituras, quando fala e aconteceu o quê, é uma avaliação. Eles estão avaliando, olha, aconteceu uma situação e ele está relatando o que aconteceu e diz, olha, e aconteceu o quê? Que depois disso tudo, qual foi o resultado? E aconteceu que os súditos do rei Lime partiram durante a noite para o deserto, com seus rebanhos, suas manadas, e eles contornaram a terra de Silom no deserto, tomaram a direção da terra de Zaraim, sendo guiados por Amon e seus irmãos. E levaram consigo para o deserto todo o seu ouro e prata e seus pertences preciosos, que podiam transportar, e também suas provisões, e continuaram a viagem. E depois de muitos dias no deserto, chegaram à terra de Zaraim, e juntaram-se ao povo de Mosias, e tornaram-se os seus súditos. E olha só no 14 outra vez, e aconteceu que Mosias 2, os recebeu com alegria, e também recebeu seus registros, também os registros que haviam sido encontrados pelo povo de Lime. E aí olha só no 15 o resultado de tudo. Então aqui, quando diz aqui o resultado eficaz do plano cumprido com exatidão. E aconteceu que, e aí nós temos que fazer uma reunião de avaliação, né? Se deu certo tudo que nós planejamos, cada um fez a sua parte, conseguimos, né? Então aí aconteceu que no 15, que quando os lamanitas descobriram que o povo de Lime havia partido durante a noite, enviaram o exército ao deserto para persegui-los. E depois de tê-los perseguido durante 2 dias, já não puderam seguir-lhes os rastros. Portanto, perderam-se no deserto. Então nós vemos que, né, que aconteceu, que eles tiveram muito sucesso. Então, se nós lembrarmos aqui, eles elaboraram uma meta, né? Como nós vimos aqui no exemplo, eles fizeram uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante, com tempo, que eles tinham que só esperar os lamanitas se embriagar, era esse tempo, era talvez curto, né? E aí quando isso acontecesse, eles fugiram, né? Eles libertaram as mulheres, as crianças e as famílias e fugiram, e viajaram. E aí quando os lamanitas se deram conta do que aconteceu, já não tinha mais jeito de... E aí então depois eles registraram aqui, avaliando que tiveram sucesso na meta que eles estabeleceram. Então nós vemos que é possível, né? Nós podemos estabelecer metas e cumpri-las, né?
e realmente temos a satisfação de que essa meta cumprida, a gente vai ficar feliz, ou seja ela individual ou coletiva, mas que nós possamos realmente estabelecer metas. Eu espero que possa ter ajudado com essa visão, né? Volto a repetir, não é a única forma de fazer metas, mas talvez ajude. E essa experiência do livro de Mórmon nos amplia a visão de que é possível. Eles fizeram metas aqui, estabeleceram metas aqui exatamente nesses passos e conseguiram o sucesso desde o início da meta, né? Eles resolveram no coração deles o que eles iam fazer, fizeram a meta e conseguiram alcançar. E não foi só um, foi um grupo que teve que fazer a sua parte, um levar o vinho, o outro fazer isso, outro libertar, o outro, e no conjunto da obra, né, no final, aí eles contam para nós, e aconteceu que tivemos sucesso. Que as nossas metas também possam ser assim, que possamos fazer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, com um prazo, um tempo específico, e que possamos dizer ao final, numa avaliação, e aconteceu que tivemos sucesso. Espero que eu possa ter ajudado e até a próxima parte dessa aula.